cidade de Deus, por causa do seu nome. Aquela cidade levava o nome de Deus, ela era uma representação, uma expressão do testemunho de Deus na terra. Dentre todos os povos, Deus escolheu aquele povo, Israel, para ser o seu povo. Dentre tantas cidades, Deus escolheu Jerusalém para ali fazer habitar o seu nome. Mas todos nós sabemos que aquela cidade fracassou, aquele povo fracassou. Como diz Neemias, eles desobedeceram os mandamentos de Deus. Por isso Deus os entregou como uma forma de juízo aos caldeus. Eu acho que pese os termos bíblicos, ele está falando com um grupo deles, uma linguagem própria de, enfim, pessoas que de ser denominadas religiosas, né? Eles não são religiosos, ele não é religioso. Falar religião, e ele critica, talvez nesse vídeo, é rebaixar muito o que ele está fazendo. Assim como falar que nós somos religiosos, é rebaixar muito o que estamos fazendo. Mas ele, nos termos aí bíblicos, Jesus Cristo veio para esse povo escolhido que seria Jerusalém, mas não receberam adequadamente. E, no entanto, que depois a coisa foi envolvida aos gentios, que significamos todos nós. E eu estimo de cabeça, vou falar que isso veio de espírito, porque não posso afirmar, 95% de nós não nasceram de novo, não tem uma vida espiritual. E daí, o alerta que ele está fazendo, eu também estou fazendo, estudando o vídeo dele, porque a vinda de Cristo, para mim, está próxima. E para ele também, como vocês vão ouvir. É uma forma de religião, Jerusalém. Olha lá. Não olhe dessa forma. Jerusalém não era uma religião para o povo. É porque eles entendiam que ali estava uma cidade que diferenciava das outras. Por quê? Porque naquela cidade, ou aquela cidade foi escolhida para expressar o testemunho de Deus. O que você vai ver aqui em Neemias é o que você vê quando o nosso Senhor desce lá do Hermon e ele vai andando para Jerusalém. Quando ele contempla a cidade, ele chora. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém. E ele lembra. Ele diz assim, que mata os profetas e os que te foram enviados. E agora, como o Deus Filho, como aquele que é revelado no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, aquela cristofania, o anjo do Senhor, essa cristofania que existe no Velho Testamento, ele diz: quantas vezes eu quis te juntar como uma galinha junta os seus filhotes, os seus filhinhos, os seus pintinhos. E o que ele vai dizer é o que aconteceu nessa ocasião está acontecendo hoje. Debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Espiritualmente falando. Você percebe, irmãos, que é o mesmo coração do Senhor naquela cidade. Mas não era a cidade, irmãos. A cidade não era um fim em si mesmo. Aquela cidade era uma representação, ela era uma expressão do testemunho de Deus na terra. Aquela cidade rejeita o nosso Senhor. Como nós sabemos, ele foi rejeitado. Ele não encontrou ali naquela cidade um lugar onde ele pudesse reclinar a sua cabeça. Por isso ele reclinou a sua cabeça na cruz. E como diz o irmão Christian Shen, quando o nosso Senhor estava cedendo aos céus, ele deu as costas para Jerusalém e a sua face estava voltada para Betânia. Ele chama aquela casa, o templo, como a vossa casa ficará deserta. Ele já havia dito: a minha casa será chamada casa de oração.
Depois ele chama casa de meu pai. Mas por último ele diz, a vossa casa. Não foi ele que a rejeitou. Foi ela que o rejeitou. Mas aqui, irmão, nós vemos. Senhores, a grande maioria de nós rejeita Cristo. Pode até falar dele. Pode até, quando tem uma crise, uma situação difícil, falar pelo amor de Deus. Mas fala da boca para fora. Porque é só em vida espiritual que você se relaciona 24 horas com o Espírito Santo, com a Trindade, e aí ele já sabe tudo que você está passando. E ele está dizendo o que fazer. Procurar Deus nas horas difíceis é horrível, para não dizer outra coisa. Temos um clamor de misericórdia. E essa não é uma história para ser lida, não é uma história para ser contada, não é uma história para ser lembrada. É que nessa história nós vemos o mover de Deus no tempo do fim. Eu preciso recordar isso com vocês. Neemias é um livro que trata do testemunho de Deus no tempo final. E por quê? Porque agora, no livro de Neemias, esse livro ele tem essa característica. É o último mover antes da vinda de Cristo. Porque a história seguinte de Neemias é o capítulo 2 do livro de Lucas, que é a vinda do Messias. Então aqui nós temos um outro personagem que é Malaquias. E nós ainda vamos estudar esse livro, se o senhor permitir. Porque ele está ligado com o livro de Neemias. Então quando você termina esse cânon aqui do Velho Testamento, o que você tem? A vida de Cristo. Então nós não podemos deixar isso passar. Achar que o livro de Neemias é um livro apenas para ser lido, é histórico, nada disso. Esse livro fala do mover de Deus no fim de uma dispensação. Eu vou repetir isso. O livro de Neemias fala do último mover de Deus ao final da última dispensação, do cânon do Velho Testamento. Porque depois vem as próximas, que estão no Novo Testamento. Então, o último mover de Deus ao final de uma dispensação. Estão vendo? Por isso ele é escatológico. Esse pequeno detalhe é que faz toda a diferença. Esse pequeno detalhe é que nos leva a nos debruçar sobre este livro, porque se ele é um livro que aparentemente não é profético, porém nesse livro tem profecias. Porque o barulho, o som das profecias de Ageu e Zacarias e também de Malaquias estão nesse livro. Então ele não é um livro profético, mas ele é um livro governado por profecias. Você não pode separar Malaquias de Neemias. Você não pode ignorar as profecias de Ageu e Zacarias e Esdras, porque Esdras é o pano de fundo para Neemias. Guarde isso, meus irmãos. É assim que você precisa estudar esse livro, com todo esse contexto. Então, se ele é o último mover de Deus, ao final de uma dispensação, ele fala a nós. Porque eu creio que nós somos o último mover de Deus ao final dessa dispensação. Ok? Então, lá atrás, tinha esse último mover de Deus anunciando Cristo. Como veio, encarnou, viveu seus 33 anos e meio, deu a sua vida naquela cruz para salvar você, para salvar eu, meus filhos e todos. Salvar do quê? Do inferno. Salvar-nos para uma vida eterna. E agora, segundo esse preletor, e eu sinto a mesma coisa, nós estamos também no fim dessa época. Ele está por vir. Muito pelo contrário,
Não estou aqui causando um- um- uma coisa para causar sensações. Não. Eu estou aqui falando